Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da lição da Escola Sabatina. A gente todas as semanas para um pouquinho para estudar ou recapitular a lição que estamos estudando. Chegamos agora ao nosso primeiro trimestre de 2023 e estamos estudando Administradores Fiéis à Espera do Mestre, janeiro, fevereiro e março de 2023. Eu espero que você já tenha aí a sua lição da Escola Sabatina. Se você não tem ainda, faça contato com a Casa Publicadora Brasileira, pode ser por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, e você faz a sua assinatura. Não fique sem o alimento espiritual tão necessário à nossa caminhada cristã, tá bem? Antes de começarmos a lição de hoje, eu tenho um convite especial a fazer a você. Todas as semanas, milhares de pessoas assistem a esse vídeo que eu preparo com muito carinho, essa breve recapitulação da lição, mas todos os dias também eu tenho um pequeno vídeo de 3 a 4 minutos, que é uma reflexão diária de um texto da Bíblia. Esse projeto chama-se Primeiro Deus. Inclusive, a lição dessa semana falou, sobre a importância de buscarmos primeiro o reino de Deus. Então, esse projeto Primeiro Deus, ele nasceu para nós termos uma ferramenta missionária. É um vídeo diário que você pode receber no seu WhatsApp e então você cria ali uma lista de transmissão, coloca os contatos das pessoas que você deseja enviar o vídeo, avise que você vai enviar. Essas pessoas que você coloca na sua lista de transmissão, elas só receberão o vídeo se o seu contato estiver salvo no contato delas, na agenda delas. Se você coloca uma pessoa na lista de transmissão que não tem o seu contato salvo, ela não recebe o vídeo. Então, se cadastre para você receber diariamente essas meditações. São vídeos de meditações de um verso da Bíblia, de 3 a 4 minutos. Todos os dias a gente manda para o seu WhatsApp, para todos aqueles que querem ser replicadores. Se você quiser participar dessa grande corrente missionária, nós temos hoje milhares de replicadores no Brasil e fora do Brasil. Basta você acessar o site primeirodeus.com.br e fazer ali a sua inscrição, tá bem? primeirodeus.com.br. Acesse esse site, coloque ali o seu WhatsApp e nós vamos mandar todas as noites para o seu WhatsApp o vídeo diário. E você então, na manhã seguinte, se você achar melhor, você então replica na sua lista de transmissão. O convite está feito, tá bem? primeirodeus.com.br. E obrigado a você, que já é um desses replicadores do projeto Primeiro Deus. Vamos então orar agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo da lição? As alianças de Deus conosco. Chegamos à segunda lição desse trimestre. As alianças de Deus conosco. Vamos orar? Pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Dá-nos agora a orientação do Teu Espírito para compreendermos as alianças e como elas funcionam. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, as alianças de Deus conosco, esse é o tema. E o verso para memorizar apareceu aqui em Deuteronômio 28, 1 e 2, aonde Moisés escreveu, Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. 2 pontos. O verso áureo terminou aí com 2 pontos, porque ao longo da lição nós vamos entender quais são estas bênçãos decorrentes da obediência. Então, a lição dessa semana fala sobre as alianças ou pactos. É a mesma coisa, aliança e pacto é a mesma coisa que Deus faz com o seu povo. E Deus escolheu fazer essa aliança com todos nós. A maior parte dessas alianças, a lição ensina que é bilateral.
Uma aliança bilateral é quando existem obrigações de ambos os lados. Vou dar um exemplo. Mateus 5,45. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Essa não é uma aliança bilateral, ela é unilateral. Porque independente se a pessoa é justa ou ímpia, se a pessoa obedece a Deus ou não, o sol vai nascer sobre ela. Esta é uma aliança unilateral. Deus faz a promessa e não existem condições. Na aliança bilateral, existe a promessa e existe a condição. Vou dar um exemplo. Se você fizer isto, eu farei aquilo. Esse é um exemplo que a lição trouxe. Farei isso se você fizer aquilo. Então, existem alianças que são unilaterais, mas existem alianças bilaterais. E essa semana vamos estudar sobre algumas delas. A aliança da salvação, a aliança do dízimo e outras mais. Vamos começar com o domingo, a aliança da salvação. Aqui nós temos uma primeira aliança bilateral. A aliança da salvação é bilateral? Por quê? Primeiro, a morte de Cristo no Calvário tornou possível a salvação a todos os seres humanos. Tá claro isso, né? Todo ser humano pode ser salvo, graças à morte de Cristo. Agora, ao enviar Cristo para morrer pelo ser humano, automaticamente todos os seres humanos serão salvos? Não. Há condições a serem preenchidas para que a salvação aconteça. É por isso que é uma aliança bilateral. Então, diferentes visões de predestinação, elas estão equivocadas quando dizem que a pessoa vai ser salva de qualquer maneira. Não. A aliança da salvação, ela é bilateral. E vejam os textos que a lição trouxe para nós. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, nesse verso, quem é que tem a vida eterna? É aquele que crê no nome do Filho de Deus. 2 Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Então veja, procurai com diligência cada vez maior. Então há uma parte humana a ser desempenhada nesta aliança bilateral. Outro exemplo, Mateus 10, 22. Jesus declarou assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é que vai ser salvo? O que perseverar até o fim. Aí jaz a condição. João 6, 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Então a pessoa tem que crer. Deus enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça. João 3,16. Então veja que Deus fez alianças ou pactos com a humanidade. E o mais importante de todos eles é a aliança da salvação. Mas a aliança da salvação, ela é bilateral. Há uma parte humana a ser desempenhada. A lição trouxe o exemplo de Paulo, quando ele escreve a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Agora a coroa da justiça estava assegurada a Paulo, porque ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Pastor Arilton, então a salvação é pelas obras? Não. É bom você atentar depois para o estudo adicional de sexta-feira, que vai deixar isso muito bem claro. Nós somos salvos inteiramente pela graça, mas a graça pela qual nós somos salvos nos leva à obediência, porque a obediência é uma resposta de amor, é uma resposta à graça de Deus. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé,
mas o resultado natural daquele que é salvo é a obediência. Então, esta aliança da salvação, ela é bilateral. Aquele que crê, é esse que vai ser salvo. Eu lembro de um outro texto agora, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Então você percebe que há condições a serem preenchidas nessa aliança da salvação. A parte de segunda e terça, eu colocaria um único título para as duas. A aliança dos mandamentos. Antes, é a parte de terça e quarta que eu colocaria um título para as duas partes. Mas antes, na parte de segunda, a aliança dos mandamentos. Aqui ouvir com atenção, assim está o título. Mas eu colocaria a aliança dos mandamentos. A aliança da salvação, agora a aliança dos mandamentos. Por quê? Bom, vamos voltar nossa atenção para o livro de Deuteronômio. Esse livro é chamado Livro da Memória. Ele foi escrito por Moisés para a segunda geração de israelitas, porque aquela primeira que saiu lá do Egito, ela morreu no deserto. Então agora Moisés levou o povo até a fronteira de Canaã, e então o livro de Deuteronômio, o livro da memória, era para que eles não se esquecessem o que Deus havia feito com eles. E muitos deles, ou essa segunda geração, havia nascido no deserto. Você está lembrado de que entrou em Canaã, daquela primeira geração que deixou o Egito, apenas Josué e Caleb? Então agora Deus queria deixar fresco na memória do povo esta aliança dos mandamentos. Então é uma mensagem de despedida de Moisés, e ele lembra a peregrinação que durou 40 anos no deserto. Moisés então narra as viagens desde o Monte Sinai, aonde a lei foi entregue, até Cádiz Barneia, no limiar da terra prometida, e o foco do livro é o conselho de Deus para que eles obedeçam e recebam as bênçãos. Quais bênçãos? Bom, Deuteronômio 28 trata dessas bênçãos. Os versos 1 e 2 são os versos para memorizar dessa semana, e eles terminam com 2 pontos. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, diz o verso 2, sobre ti virão todas essas bênçãos. 2 pontos. E aí começa, verso 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Verso 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos. Verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e tudo que colocares à mão. Verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva na tua terra e para abençoar as obras das tuas mãos. Verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Todas essas promessas foram feitas com base na obediência. Então, obediência a quê? Aos mandamentos do Senhor. Então, se o povo obedecesse à voz do Senhor, guardasse os mandamentos, e em Deuteronômio capítulo 5 há uma repetição dos 10 mandamentos, então todas essas bênçãos viriam. É por isso que eu estou chamando a parte de segunda-feira a aliança dos mandamentos. Deus deu os mandamentos, se eles fossem leais a esses mandamentos e obedecessem, todas essas bênçãos viriam. Você percebe que Israel foi chamado para ser cabeça e não cauda? E todas as vezes que Israel foi fiel ao pacto, fiel à aliança, a nação prosperou e foi testemunha dos atos salvíficos de Deus. Mas quando o povo caía em desobediência, o povo se afastava de Deus. Logicamente, a desobediência trazia sempre as suas consequências. Na parte de terça e quarta, eu colocaria então a aliança do dízimo, né? Na parte de terça, o foco foi em honrar ao Senhor com as primícias. E nós vamos entender melhor isso agora. Eclesiastes 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqueles que honram ao Senhor com os bens, com as primícias da renda, eles receberão os celeiros cheios e vinhos nos lagares. O que isso significava?
que todas as vezes que o povo honrava ao Senhor, sendo leal a Ele, as bênçãos chegariam para o povo. E aqui diz, honra ao Senhor com as tuas primícias, com as primícias da tua renda. Isso tem um ensinamento muito importante para mim e para você. E esse ensinamento aqui é aplicado à nossa parte, que deve ser devolvida a Deus, que são os dízimos e as ofertas. A parte de Deus deve ser separada em primeiro lugar. E isso é um ato de fé. Por que é um ato de fé? Imagine você para uma pessoa que não tem emprego e vive de economia informal. Ou para alguém que é um assalariado, que tem um salário mínimo para sustentar uma casa. Quando você recebe o teu provento, o teu salário, e você separa primeiro o dízimo e a sua oferta, não pensando primeiro nas contas que você tem que pagar, nem nas coisas que você tem que comprar, isso é um ato de fé. É um ato de fé. E que fé, né? É uma fé extraordinária. Você separar primeiro a parte do Senhor, que são os dízimos e as ofertas, e depois administrar com sabedoria aquilo que fica. É um ato de fé. Isso é confiar em Deus de todo o coração. Mas comparado ao que Jesus fez por nós, ao dar sua vida na cruz para nos dar o direito à vida eterna, separar dízimo e oferta torna-se algo pequeno. Mas é um ato de fé. A parte de quarta-feira, que está bem conectada com a parte de terça, traz o texto de Malaquias 3, 7 a 11. Esse texto é muito conhecido, né? E eu queria ler para você esses versos para aprofundar o nosso estudo. Malaquias 3,7 diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis assim: em que havemos de tornar? O povo estava longe de Deus e não tinha consciência disso. Em que temos que nos voltar para o Senhor? Então Deus é claro com o seu povo. Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus mesmo pergunta e Deus mesmo responde. Em que você rouba? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. E então no verso 10 Deus diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que Deus está usando uma linguagem para um povo que vivia da agricultura, né? Então Deus promete que ele repreenderia o inseto que devorava a lavoura. Deus faria com que a terra não fosse estéril. Trazendo para os nossos dias, Deus vai impedir que a doença chegue em nossa casa. Deus vai impedir que as tragédias nos acometam. Deus vai cuidar de nós quando nós somos leais àquilo que lhe pertence. É por isso que eu juntaria aqui a lição de terça e a lição de quarta e colocaria o título Aliança do Dízimo. Por quê? Porque você tem que honrar ao Senhor com os dízimos e as ofertas, e isso tem que ser feito das primícias, ou seja, o povo quando colhia os primeiros grãos já separava o dízimo. Nós quando recebemos nosso salário, temos que separar logo o dízimo e a oferta. Quando nós fazemos isso, estamos falando de alianças bilaterais, você pode então clamar a Deus por sua promessa. A promessa de que Ele vai abrir os celeiros dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. A promessa de que Ele vai repreender o devorador da terra, ou seja, Ele vai nos abençoar em nossos negócios, em nosso trabalho, naquilo que empreendemos todos os dias. Por outro lado, se nós não formos leais ao Senhor, nós seremos taxados pela Bíblia de ladrões. Outro dia na internet eu até fui criticado por uma fala minha quando eu disse, que a questão do dízimo é uma questão de salvação.
E basta você fazer uma comparação de Malaquias 3, 7 a 11, esse texto que eu li, que a lição trouxe, com aquilo que Paulo escreveu, né? Lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, onde Paulo diz, né, versos 9 e 10, de que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Então, quando nós não devolvemos nosso dízimo, nossa oferta, nós estamos roubando ao Senhor. E ladrões não entrarão no reino dos céus. Mas Deus não quer isso. Deus não quer a perdição de ninguém. Deus quer a nossa salvação. E por isso é uma questão de fé. Então, nessa aliança bilateral que Deus estabelece com o seu povo, Deus diz assim: se você for fiel a mim, nos dízimos, nas ofertas, por mais difícil que isso seja, se você exercer a sua fé e fizer a sua parte, o Senhor dos Exércitos, eu farei a minha. Amigos, há uma estreita conexão, a lição diz isso, entre a prática do dízimo e o nosso relacionamento com Deus. As pessoas que levam a sério a religião, elas estão preocupadas em ser leais a todos os ensinos da palavra de Deus. E quando a gente olha para a história de Israel, os israelitas prosperavam quando obedeciam ao Senhor e eram fiéis no dízimo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o texto que eu mencionei: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões? Então esta é a aliança que Deus quer estabelecer com você. É uma aliança de fé. É um ato de fé. É por isso que a Bíblia nos desafia todos os dias a buscarmos essa comunhão e essa lealdade com o Senhor. E quando fazemos isso, nós percebemos claramente a mão de Deus dirigindo as coisas, abrindo as portas e fazendo por todos nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer. A lição terminou na parte de quinta-feira, falando sobre outras alianças bilaterais, onde Deus promete com base em condições. Por exemplo, você quer ter paz com Deus? Então Isaías 26:3 diz: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Então tenha um propósito firme e confie no Senhor. Você vai estar em paz. Você quer a bênção do perdão dos pecados? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Partícula condicional. Se confessar, essa é a condição. Você quer perdão e quer prosperidade? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Perdão e prosperidade, aí estão as condições. Bom, a lição diz claramente que a nossa vida é marcada por escolhas. E eu queria terminar com Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Não existe um texto mais forte sobre o livre-arbítrio do que este. Deuteronômio 30:19. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Pelo fato de estarmos nessa terra, de termos nascido nesse mundo, apenas 2 destinos nos foram patenteados: ou a vida eterna, a salvação eterna, ou a morte eterna. A bênção e a vida, a maldição e a morte. Agora, esta é uma aliança bilateral que Deus faz com todos nós. É você quem escolhe. Que escolha você vai fazer? Todos os dias fazemos escolhas. Então você também tem que se preocupar com as escolhas que você faz. Cada escolha que nós fazemos traz após si consequências, positivas ou negativas.
E para voltar mais uma vez àquele ponto da questão de o cumprir a nossa parte no pacto não quer dizer salvação pelas obras. E a lição de sexta diz isso, né, no segundo parágrafo. Somos salvos pela fé, um dom da graça. A obediência aos mandamentos é uma resposta à graça. Não é algo que se obtém. Do contrário, não seria graça. E no final do terceiro parágrafo, a obediência por amor é o sinal do discipulado. Em vez de nos dispensar da obediência, é a fé que nos torna participantes da graça que nos capacita a prestar obediência ao que Deus pede. Finalmente, tudo é Ele quem opera. Por isso, meu amigo, vamos pensar com muita sobriedade, com muita sensatez a respeito das alianças e a respeito das promessas condicionais que Deus faz a nós. E se nós escolhermos com sabedoria, sermos leais ao Senhor, obedecermos a Ele, nós iremos ter paz, perdão, prosperidade e vida. E Deus não permitirá que nada nos falte. Por outro lado, se escolhermos não obedecer, não cumprirmos a parte nessa aliança bilateral, o resultado será a perdição e a destruição eterna pelo fogo, conforme ensina Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. A escolha é nossa. Que eu e você tenhamos a ajuda do Espírito Santo, como Ele sempre nos ajuda, a fazermos as escolhas certas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor deixa claro para nós o Teu Evangelho e mostra todas as condições que devem ser preenchidas para que a bênção chegue à nossa vida, sobretudo a bênção da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a fazermos as escolhas certas, a sermos leais ao Senhor e a obedecermos a tudo aquilo que nós temos aprendido. Cuida de cada amigo e de cada amiga que comigo ora agora e que a Tua bênção seja extensiva também à sua família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por esses minutos que passamos juntos. Não se esqueça do convite que eu fiz para você hoje de ser um replicador do projeto Este Dia com Deus. Tá bem? São vídeos diários que você replica para os contatos da sua lista de transmissão do seu telefone. Tá bom? Acesse lá primeirodeus.com.br e faça a sua inscrição e você receberá diariamente os vídeos que eu preparo com mensagens da Bíblia de 3 a 4 minutos para ser uma ferramenta missionária para você alcançar outros com a palavra de Deus. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva aqui no meu canal também. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.